Antena no Ar, um oferecimento Talk Show Idiomas. Acesse o site www.talkshowidiomas.com.br e agende a primeira aula gratuita. Você fez muitas viagens pelo Brasil e pelo mundo. Qual foi o lugar que mais te surpreendeu? Eu sou uma jornalista curiosa, como todo jornalista, e me considero razoavelmente corajosa, mas eu não sou kamikaze. Então o que acontece é que eu estudo muito um lugar, uma situação ou uma pessoa antes de me aventurar. Eu não sou assim, puxa vida, vamos para a Arábia Saudita. Por quê? Porque é o país mais fechado do mundo. Não. Quando eu proponho, eu já estudei aquilo há muito tempo, eu já sei como é que é o visto, eu já sei como é a geografia, eu já sei como é a cultura. Ou porque eu me interesso pelo assunto há muito tempo e venho acumulando conhecimento sobre ele, ou porque eu fiz o dever de casa mesmo, antes de propor. Então, eu me preparo para não ser surpreendida, porque eu acho que é a maneira como eu me sinto mais segura fazendo as coisas. Agora, o bom é quando você chega no lugar e ainda assim ele te surpreende. Quando você chega na pessoa e ainda assim ela te surpreende. Isso é o ideal, né? Porque aí você tem você agrega a sua sensação, a sua emoção sobre aquilo. Então, muitas situações para mim foram surpreendentes. Mas exatamente o lugar, exatamente a pessoa, nem tanto. Então, às vezes, eu me preparo muito para uma entrevista e quando eu chego lá eu percebo que eu consigo tirar outras coisas daquela pessoa que eu não imaginei que eu fosse tirar, e isso me surpreende. Mas eu não sou essa pessoa que chega assim, então vamos, aí chega lá, nossa, que lugar interessante. Não, eu já sei o que eu vou encontrar. Mas isso é o meu jeito de fazer as coisas, né? A minha coragem está baseada nisso, está baseada em profunda investigação inicial, entendeu? Planejamento, meta, eu sou organizadinha. Então, não sei se tem um lugar que tenha me surpreendido, mas pessoas me surpreendem, situações me surpreendem, e você vai a lugares em momentos diferentes e eles são inteiramente diferentes. Por exemplo, a primeira vez que eu fui ao Afeganistão, era um país sob o regime talibã, então era um país muito fechado, de gente muito triste, ruas muito vazias, gente com muito medo, as conversas eram todas muito clandestinas, era muito bonito, mas muito triste. Mas eu consegui a ajuda de muita gente, eu entrei em escolas clandestinas de meninas, associações clandestinas de mulheres que trabalhavam, vendiam seus produtos, enfim. E da segunda vez que eu fui, que foi logo que o Talibã caiu, a cidade de Cabul, a capital, era uma festa. Todo mundo estava na rua. Todo mundo que ficou escondido durante os anos do regime talibã foi para a rua. Máquinas fotográficas apareceram centenas do nada. Não sei onde estavam escondidas aquelas máquinas todas. Todo mundo tirando foto, todo mundo filmando. Era uma coisa vibrante. Mas era pós-guerra. Era inverno. Então estava muito frio, não tinha calefação, não tinha água quente, não tinha comida. Então a cidade era uma cidade destruída, nem tão bonita assim. E muito frio e muita falta de alimento. Então eu senti pessoalmente frio e fome. Eu emagreci em 12 dias de cobertura, acho que 5 quilos, porque eu não comia, eu mal dormia porque eu ficava tiritando de frio. Então a sensação, inclusive física para mim, foi muito mais pesada do que quando eu entrei quase que clandestinamente, sob uma tensão absurda, podendo ser flagrada a qualquer momento por um representante talibã. Era uma situação muito mais livre, mas eu pessoalmente me senti muito pior. Então, às vezes, depende do seu momento, depende do momento do lugar, enfim. Para mim, eu acho que a grande surpresa é sempre o Brasil, porque a gente acha que conhece muito e quando vai para lugares um pouquinho mais afastados dos grandes centros, você vê coisas que você fala, não é possível que isso exista no Brasil. E existe. É muito mais triste do que a gente pensa. É muito mais complexo e muito mais dual do que a gente pensa. Qual o fato que mais marcou sua carreira? Eu acho que mais do que fato, o que me marca é processo. Tem uma coisa, por exemplo, que eu me sinto uma imensa privilegiada de ter acompanhado, que foi a estabilidade econômica. Eu comecei a cobrir plano econômico no primeiro lá do Sarney, Funaro, e cobri sistematicamente os planos todos até o plano de 94 com a URV e o Real. E
foram muitas tentativas de estabilização da moeda nesse período. Então eu sei o que é a inflação. Muita gente com quem eu converso hoje, que tem menos idade do que eu, não sabe o que é você receber o seu salário e ter que gastar ele imediatamente porque 3 dias depois ele não vale mais nada. E era uma situação muito pesada, muito difícil. Mas ao mesmo tempo era difícil fazer com que a população acreditasse que era possível ter moeda estável, porque isso acaba virando uma memória coletiva. Inflação, inflação, inflação. Então até algumas coisas... A inflação é um corrosivo moral. Por exemplo, se você pudesse pagar o condomínio do seu apartamento no dia 1º ou no dia 30, mas não há dúvida, você ia pagar no dia 30. E se a multa por atraso fosse pequena, você ia pagar atrasado, porque você ia pagar um valor muito menor 40 dias depois, porque a inflação teria comido tudo. É correto você atrasar um negócio de propósito? Moralmente? Não é, mas todo mundo fazia isso. Porque, sabe, vai corroendo alguns valores morais. E isso é que é difícil mudar quando você tem um plano de estabilização. O cara ia comprar uma bicicleta, se ele chegasse em casa e visse que tinha um aro quebrado, ele não se dava o trabalho de voltar na loja para reclamar. Porque pra quê? Já não valia nada mesmo no dia seguinte. Então, sabe, você vai ficando sempre com a sensação de que a moral deixou de existir. E isso é muito difícil mudar em qualquer plano de estabilidade. E eu vi o brasileiro mudar isso. Eu acompanhei esse processo. Devagarzinho, devagarzinho, ele foi desejando a estabilidade, entendendo o benefício da estabilidade e desejando. E deu certo muito porque as pessoas colaboraram para que desse certo. Então, para mim, isso, sem sombra de dúvida, historicamente, foi a coisa mais importante que eu cobri. Você vive um novo momento na carreira, voltou à bancada de um telejornal, agora na Rede Record. Como tem sido esse começo e quais são os seus planos aí? O que você visiona para o futuro? Eu tenho sensações muito ambíguas com relação a isso. Por um lado, como isso não fazia mais parte da minha vida, e eu realmente achava que não faria mais, primeiro por um desejo pessoal meu de investir em outras coisas, e segundo porque eu achava que tinha passado esse tempo. Eu honestamente achava que eu não era mais reconhecida como uma âncora de jornal diário. Eu sabia que as pessoas tinham saudade de mim, mas eu não achava que era uma coisa tão latente ainda. Mas por outro lado, eu fiz ali os pilotos antes da estreia e eu me sentia assim ligeiramente desconfortável, sabe assim, meio peixe fora d'água. E aí, no dia da estreia, juro, eu sentei, veio a escalada, rodou a vinheta do jornal. Quando eu tive que dizer minha primeira frase, parecia que eu nunca tinha feito outra coisa na minha vida. Então, tem um lado meu racional que planejou uma coisa para si, e tem um outro que é espontâneo, visceral, sei lá, entendeu? E que me fez fazer aquilo como se eu sempre tivesse feito. Então ainda é uma sensação diferente, mas eu já sei que eu tô 100% confortável na situação. Isso pra mim já é uma grande vantagem, né? Tô bem, tô assim, no meu habitat. E isso é muito legal. Agora, outras coisas que eu descobri ao longo do processo foram muito legais. Por exemplo, como jornalista, foi muito bom pra mim saber que uma coisa na qual o Jornal da Record investe, que são as séries especiais, um assunto, 6 matérias na semana, matérias longas e profundas, matérias com 5 minutos e até 10 minutos cada uma, portanto um período muito longo dentro de um jornal diário que é curto, saber que essas séries justamente são os picos de audiência do jornal. Eu acho isso, como jornalista, uma vitória, porque eu sempre disse, as pessoas são inteligentes, o telespectador é muito esperto. Ele é muito curioso, ele quer saber sobre um assunto, ele quer saber mais, e ele quer saber mais profundamente, mais densamente. E as pessoas diziam o contrário para mim, imagina, ninguém aguenta matéria de mais de 1,5 minutos no ar. E eu acho que um jornal, um prime time, horário nobre, investir em matérias longas, e isso dá certo, como audiência, não como crítica, mas como audiência, é muito bom, porque é a vitória de uma tese que eu sempre carreguei, de uma bandeira que eu sempre carreguei. Então eu tô vendo coisas que são muito interessantes, sabe? Que eu já não achava muito mais graça no jornal diário por causa disso. E tô vendo coisas que são muito interessantes. Então tem sido um processo legal. E como eu consegui adequar isso
ao outro lado da minha vida, que é a minha empresa, os meus projetos pessoais, tá dando para tocar numa boa. Ando meio cansada, mas tá dando para tocar numa boa.